Olá, gente, boa noite. Para quem vai assistir essa live gravada, eu sou a Vanessa Bober, sou consultora de amamentação. A gente vai esperar o pessoal entrar e a Denise voltar. A gente começou a live, só que a internet estava muito instável, daí a gente decidiu derrubar e voltar. Então, quem for entrando, quem estava nos acompanhando, volta, né? O tema de hoje é sobre pré-natal na amamentação e a gente vai falar um pouquinho sobre esse. A gente vai falar um pouquinho sobre se tem como se preparar para a amamentação e se tem como que isso acontece, né? Nessa perspectiva aí para quem deseja começar a amamentar, quem tá gestante, quem tá tentante. Então, segura um pouquinho que a Denise já entra aqui e a gente começa a nossa live, tá? Então, esperem, fiquem só um pouquinho. Enquanto a Denise tá chegando, eu já tinha falado isso na live, então alguém provavelmente vai escutar de novo, né? Pra quem tava no vídeo anterior. Mas a Denise já tá entrando. A gente vai ter a nossa roda de apoio à amamentação, que ela é gratuita, ela é aberta. Então, quem se interessar, tá no link lá da página do Florescer. Oi, Agora vamos ver se dá certo, né, Denise? eu falei para a família que eu ia monopolizar a internet, então eles que Aham. lutem, né? Vamos ver se agora melhora. Ai, então, no fim, a gente acabou começamos a falar sobre o tema. A Denise já tinha introduzido o assunto e acabou que a gente derrubou para ver se melhora a conexão. Então, vão dando feedback para a gente, também postem as suas dúvidas, comentários, perguntas, para que a gente possa responder aqui. Bom, Denise, vamos retomar Uhum. então, né? Eu acho que eu comecei me apresentando, eu acho que você podia se apresentar e já introduzir de novo o assunto que você falou tão bonitinho no primeiro Tá vídeo que a bom, gente caiu. beleza. Meu nome é Denise, eu sou proprietária da Deleite Materno, né? Parceira do Instituto Florescer. E a minha jornada com a amamentação começou, né? Quando eu mesma tive que amamentar. E é engraçado porque eu mesma agora sei qual é a necessidade de você ter um pré-natal de amamentação, que eu não tive, né? Não era consultora na época. E eu me lasquei muito para começar a amamentar, né? Então hoje eu tenho certeza que se eu tivesse um conhecimento, lógico, né? Não tão aprofundado como no nível da consultora, mas como, né? Né? Então, é engraçado porque eu gosto muito de falar do pré-natal de amamentação, não só por conta de reconhecer essa falta na minha própria experiência pessoal, mas também, como eu tinha falado antes, né, que é muito gostoso encontrar com Jesus, né, e falar sobre esse tema de amamentação, porque as mães ainda estão animadas, estão empolgadas, né, tem toda aquela vibe gostosa da gestante, né? E quando a gente faz uma consultoria pós-parto, é muito bom encontrar com essas mães também, mas elas já estão ali tendo muitas vezes alguns problemas e tal. E aí a orientação, né, o acolhimento acaba sendo um pouco diferente, né? E a gente sabe que o pré-natal de amamentação, ele é importante não só, né, por conta de questões pessoais, por exemplo, como eu estou dizendo, mas também cientificamente falando, né? Então existem muitos trabalhos que mostram, né, que quando a mulher tem um conhecimento prévio sobre a amamentação, ela tem um prolongamento dessa amamentação, né? As mulheres, elas amamentam por mais tempo. E eu tinha perguntado para a Vani o porquê que isso acontece, né? Por que, que a amamentação ela é mais bem sucedida quando a mãe, né, sabe como é amamentar ou sabe o que esperar da amamentação antes mesmo do bebê nascer. Uhum. A ideia do pré-natal de amamentação, esse nome que está começando a ser usado agora, ela vem numa perspectiva bem preventiva mesmo de alguns percalços que a gente pode ter na amamentação. Então, quando a gente vai pensar em amamentar,
a gente pensa o quê? Que é uma atividade, uma ação humana aprendida, né, numa relação. E tudo que é aprendido, muitas vezes a gente precisa desmistificar algumas coisas. Então, o que a gente vê em relação ao pré-natal de amamentação é que muitas vezes quando eu me deparo com aquilo e eu não tenho previamente, né, a noção do que pode ou não pode acontecer, muitas vezes eu acabo caminhando para um desmame precoce. Então, por exemplo, né? Ah, meu peito tá muito cheio, tá doendo muito. Então, às vezes, se eu não sei aonde me direcionar, o que fazer, quais recursos usar, às vezes eu acabo tomando algumas decisões ou tomando medidas que ocasionam um desmame precoce sem ser o desejo da mãe. Então, o pré-natal eu acho que vem, né, Denise, muito para desmistificar alguns mitos que surgem dos diálogos, dos discursos em torno da amamentação, mas também a gente saber para onde que a gente vai quando acontece, porque há uma diferença de quando as nossas avós amamentavam, que para a gente era muito, para as mulheres era muito mais claro, né? Ah, o bebê pega errado mesmo. Ah, tem que Vai arrumar. calejar. Ah, ele arrota na rota, né? O que você ia falar, Denise? Não vai calejar, é assim mesmo. Vai calejar, né? A gente tinha um saber ali construído e que também é um processo educacional, né? Só que é um processo educacional coletivo, que isso ia virando um saber. Só que na nossa geração, muitas vezes a gente não tem a oportunidade de ter esse saber no nosso cotidiano. E o pré-natal de amamentação, ele faz exatamente isso. Ele dá pra gente esses primeiros símbolos, essas primeiras estruturas ali para que a gente consiga saber o que pode acontecer, saber o que eu posso fazer, saber onde que eu posso ter recursos para lidar com essas situações. Denise, só para falar que às vezes ainda está travando o seu, tá? Para mim também você tá travando. Um pouquinho, tem um delayzinho aqui também. Tá, mas enfim, falem se travar para todo mundo, que daí a gente tenta arrumar aqui a internet. Denise, eu acho que a gente podia falar um pouquinho como que funciona o processo de pré-natal na amamentação, né? Eu acho que isso é uma coisa que é novo para gente, assim, é novo para a mulher que está planejando amamentar. Então, como que funciona um pré-natal de amamentação geralmente, né? Porque não é todas as consultoras ou todas as educadoras perinatais que fazem essa preparação pré-natal antecipadamente, né? Mas como que normalmente funciona? A consulta do pré-natal de amamentação, ela é uma conversa bem próxima, né, dessa mulher, dessa mãe, né? Então, em que a gente faz todo o acolhimento, colhe todas as perspectivas que essa mulher tem com relação à amamentação, né? O que ela espera, né, da amamentação, o que ela já ouviu sobre como funciona a amamentação. E aí, nessa conversa, né, a gente vai tentando, às vezes, quebrar algumas objeções ou desfazer alguns mitos ali, né, no sentido de orientar essa mãe, né? A gente conversa sobre a técnica de amamentação, que é algo importante que ela já saiba, né? Então, aquele beabá básico, né? De posição, pega, sucção, né? O que você esperar, né? Como fazer os alinhamentos, para que essa mulher, já conhecendo a técnica, né? Quando ela tiver o seu bebezinho, ela já posicione esse bebê corretamente, né? E aí ela diminui muito a chance dela se machucar, né? Se ela já sabe mais ou menos como acontece. A gente explica da importância, por exemplo, de cuidar das mamas no sentido de fazer as massagens ali, aprender a fazer uma massagem, uma ordenha manual, né? Que são cuidados básicos que a gente tem que ter para a mama. Né? Principalmente quando vem a pojadura, aí a gente conversa sobre esses temas com a mãe também, né? Fala o que é a pojadura, né? A pojadura normalmente é um momento crítico para a mãe, né? Porque a maior parte das mulheres ela sente então ali um desconforto mamário e isso precisa ser trabalhado também, né? Essa mãe precisa aprender que ela precisa amolecer ali a areola, o mamilo, né? Para poder colocar na boquinha do bebê, né? Então, são coisas que a gente vai trabalhando com essa mãe, né, para que ela entenda como funciona a amamentação, né, o processo da
fisiologia da amamentação, né? Por que a gente faz que ela é importante, como que será essa mãe pode adaptar a rotina, a vida dela, a essas novas demandas, a essas novas necessidades do Denise, tá bebê. travando agora. Agora tá Travou? travando bastante. Daí as duas últimas frases não deu pra escutar. Tenta de novo. Eu parei aonde, então? Quais eram as duas últimas frases? Você falou da mama, de deixar amolecer a mama, daí começou a travar. Ah, sim. Tá. Sobre o cuidados das mamas, né, que a gente precisa ter Isso. ali para que ela continue saudável, né? Porque você precisa amolecer essa auréola para colocar na boca do bebê, porque senão ele só pega o mamilo, machuca, né? São essas coisas básicas também que a gente vai conversando com essa mãe para que ela já entenda, né? Já saiba o que fazer quando acontecer, né? E como evitando assim, né? Muitos problemas lá na frente, né? Então, quando ela já sabe, a probabilidade dessa mãe ter problemas na amamentação é muito menor. Não que não vá acontecer, porque podem ter várias intercorrências, né? O parto é um momento muito crítico até para a amamentação também. Então, dependendo das intervenções que são feitas no parto, às vezes você pode ter, por exemplo, uma descida do leite atrasada, né? Ou você pode ter um bebê que nasce com um freio, né? Uma língua presa. E aí esse bebê vai ter dificuldades na amamentação. Então são coisas que a gente não tem como prever antecipadamente. Mas aquilo que a gente pode fazer, que é falar sobre a técnica, falar sobre os mitos, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque os mitos, eles vêm na forma de conselhos para essa mãe, né? Então, as avós, as tias, ou às vezes as mulheres um pouco mais velhas, né? Ou quem já passou por isso, né? Vai falar para esse bebê dormir melhor, né? Ele tá chorando de fome, né? Então são coisas que essa mulher vai ouvir e que a gente vai falar, olha, né? Na verdade acontece isso, isso e isso, né? Eu sei que as pessoas vão vir muitas vezes com a melhor das intenções, mas alguns mitos a gente vai desfazendo, né? Como o leite é fraco, né? O leite é muito aguado, né? E o bebê só chora de fome, né? Então a gente conversa muito sobre o comportamento do bebê também recém-nascido, né? O que esperar desse bebê quando ele nascer. Então é uma conversa muito legal, né? E também tem a questão da Uhum. personalização, né? Então a gente vai falar das questões específicas para aquela mãe. Então se a gente vê que aquela mãe tem um mamilo invertido, um mamilo plano, a gente vai, né, falar, ó, você talvez tenha um pouco mais de dificuldade, então a gente pode fazer tais e tais pegas, né, para facilitar a tua amamentação. Então é uma conversa muito, muito, muito importante e eu acredito que ela dê muita segurança para a mãe na hora do vamos ver. E tem duas coisas que você falou, Denise, que eu acho muito importante, que a primeira é essa conversa do que a gente espera da amamentação, né? Porque muitas vezes nas consultorias do pós-parto, a gente ouve muito isso, né? Ai, ninguém me falou como que era, eu achei que era só colocar e mamar. A gente bate muito na questão da pega correta, como se só a pega correta garantisse absolutamente tudo. E é claro que ela é importante, né? Mas a gente não é feito de uma boca e um peito, né? É uma pessoa que tem um peito e é um bebê que tem uma boca, né? Uhum. E aí a gente falar, a gente começar a pensar assim, o que eu espero, né? O que eu acho que vai acontecer, o que eu acho que não rola acontecer, o que eu acho. E aí, porque eu falar do que eu espero, eu também falo da preparação para aquilo que eu quero, né? Então, eu quero uma amamentação exclusiva até os 6 meses. Ou então, isso que eu espero, isso também tem que ter um diálogo de como eu me preparo, né? Uhum. Então, eu acho que isso é muito. E a gente parece meio óbvio, assim, eu espero que eu amamente, mas não, a gente tem várias repercussões, né? São não só duas vidas, porque a amamentação envolve toda a família, né? Mas a gente Uhum. fala de uma implicação diretamente do corpo dessa mulher e do corpo desse bebê. E a outra coisa dessa pessoa que amamenta, né? E outra coisa que eu acho bem importante, que é bem interessante nas consultorias, eu não sei se a Denise compartilha, mas é que a gente percebe coisas no nosso corpo que é só quando amamenta que a gente percebe. O meu mamilo é um pouco para cima.
eu tenho um mamilo maior que o outro, meu seio é grande, ou meu seio é Uhum, muito pequeno e de repente fica muito grande, ou assim, é muito grande e acontece às vezes de eu não sentir essa pojadura. Então, isso que é próprio desse corpo, que tem a sua construção individual, que tem a manifestação fisiológica individual, a gente pode conversar sobre ele, né? Então, inclusive desse corpo surge muito dos mitos. Então, nossa, mas meu peito é pequeno. Será que eu vou uhum, ter? Ah, mas eu tenho prótese, né? E todo mundo fica falando que não vou conseguir. Minha mãe não amamentou, isso a gente escuta bastante também, né? Minha mãe não muito. amamentou, será que vai ser possível eu amamentar? Então, o pré-natal, ele faz exatamente isso. Ele faz isso que a Denise falou, né? Olha, eu tenho o bico invertido, então vai ser impossível amamentar? Não, a gente tem essas possibilidades, né? A gente tem esses caminhos. É por aqui que você pode ir. E, inclusive, você pode chamar essas pessoas para ajudar, né? Porque daí a gente fala de um corpo que ele é subjetivo. A amamentação, por mais que a gente tenha orientações coletivas, a gente tenha evidência científica de protocolos que são gerais, na hora do vamos ver, ele acontece numa relação subjetiva ali, né? Entre uma pessoa que amamenta o seu bebê e toda a sua família, né? Então, acho que esses são dois pontos fundamentais no pré-natal da amamentação, que é esse pensar o que eu espero, né? Porque eu posso sim Uhum, decidir o que eu espero, não é uma coisa uhum, óbvia, né? Como a gente uhum. às vezes acha. É, e também de uma leitura de um corpo que está se descobrindo, um corpo que amamenta, né? E um corpo que amamenta aquele bebê, né? Eu acho isso muito. Sim. Quando eu vou nas consultorias de bebês que as mulheres já estão, as mulheres, né, as famílias estão no segundo, no terceiro bebê, é interessante porque assim, mas eu já amamentei o outro, como que esse não é? Porque esse é outro bebê, né? Eu tô amamentando o outro Uhum. bebê. Então, E acho que muitas esses vezes dois pode pontos são muito ser, importantes. e muitas vezes pode ser outra mulher também, né? Você pode ter mudado ao longo do tempo. Então, as suas expectativas muitas vezes são outras, as suas prioridades são outras, as suas necessidades são outras, é um outro momento da sua vida, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, né? É uma forma da mulher parar também para pensar o que é importante para si. Às vezes ela até nem se perguntou o que ela esperava da amamentação, né? Porque parece Uhum, que é uma coisa, eu virei mãe, tô grávida, eu vou ter que amamentar, né? Então é o que se espera da mulher, né? Mas o que você espera, né? O que você espera? uhum. É isso que você quer? Ah, é isso que eu quero. Por quanto tempo você quer amamentar, né? Como que você acha que vai ser esse momento? Então é um momento muito bacana, assim, né? Que essa mulher mesmo acaba descobrindo sobre os seus desejos, né? E o seu corpo também, né? Sim. E é muito legal porque é muito legal falando, né? Mas para quem tá vivendo nem sempre. Mas às vezes a gente fala assim, ai, como é que ninguém me falou isso? E aí eu brinco assim, não, é que se a gente falasse, você não ia acreditar. Eu falo brincando, né? Mas não é tão brincadeira assim, porque há uma diferença de quando o outro fala e de quando eu me escuto, né? Eu acho que isso para Natal, da amamentação, também permite. Porque é diferente e a gente faz isso também, né? A gente também faz uma transmissão de um saber técnico, né? Quando no pré-natal. Mas é diferente a gente só falar, olha, isso pode acontecer, de quando a mulher fala assim, nossa, e no meu corpo que é assim, como que isso vai acontecer? E eu que tenho um sono muito pesado, acontece algumas mulheres que trazem assim, eu preciso dormir, o que que eu vou fazer? Né? Ou, enfim, tantas coisas que atravessam a história, a subjetiva desse corpo, né? Então é diferente a gente contar como do que a gente se ouvir, né? Nossa, mas como que eu vou fazer para amamentar, né, desse jeito, né? Com essa prótese, com essa cirurgia, com esse bico, com essas inseguranças que a gente tem. Então, eu acho que é muito diferente de quando eu me escuto do que o outro contar, né?
Com certeza, porque é um momento em que aquilo faz sentido, né? Porque quando é só o outro emitindo, pode ser às vezes é interpretado como opinião ou como vivência daquela pessoa, né? Você não toma isso para si, né? Você não se apropria. Agora, quando você fala, né, de você, das suas expectativas, das suas ansiedades, isso acaba ficando muito mais claro, né? E é bom a gente, como consultor, ouvir, porque a gente também vai saber como ajudar essa mulher naquilo que ela precisa e naquilo que ela deseja. Uhum, sim. Denise, eu acho que a gente podia passar rapidamente, previamente, dos principais tópicos, assim, né? É, tipo um verdade e mentira, assim, sabe? Eu pensei nisso agora que a gente estava falando, talvez seja, tipo, coisas que a gente escuta muito no pré-natal, que a gente pode falar, assim, é verdade ou mentira. Por exemplo, isso que a gente acabou de falar, né? Minha mãe não amamentou. Será que eu vou conseguir amamentar? É uma questão genética, né? Então a gente sabe que isso é mentira, isso não rola. E a gente fala um pouquinho sobre o que é a fisiologia da amamentação e porque a gente tem situações muito específicas e muito raras que as mulheres não têm uma produção de leite. Assim, eu basicamente vi uma vez só uma situação que era muito orgânica, muito específica, assim, né? Que Aham. mais que a gente fala bastante no pré-natal da amamentação? Ah, quando a mãe tem o peitinho muito pequeno também, ela fala, meu Deus, mas olha, eu praticamente não tenho peito, eu só tenho bico. E agora, né? Eu não vou produzir leite, né? A gente fala, não, na Sim. amamentação o tamanho não é documento. Não sei em outras áreas, mas na amamentação o tamanho não é documento, né? Então, por Sim. quê? Né? Porque o volume do que dá para o peito é gordura, né? Não é glândula. Então, a mãe Uhum. pode ser zero gordura, né? E não ter nenhuma gordurinha ali para dar volume para esse peito, mas ela tem as glândulas ali, as glândulas mamárias, que é o que interessa para a amamentação, né? É quem vai produzir o leite. Então a gente diz: não se preocupe, né? As glândulas mamárias, né, estão aí, principalmente para as mães que não fizeram nenhuma cirurgia de redução, né? E aí a gente conversa para aquelas que tiveram, né? Fala sobre os riscos. Mas se não há nenhuma alteração anatômica ali, né, cirúrgica dessa mama, né? E se ela não é um dos casos raríssimos, né, que você falou de não produção de leite, muito por conta dessa insuficiência glandular, né, dessa quantidade pequena de glândulas, aí essa mulher pode ter o peito pequeno e produzir muito leite para o seu filho, né, quantidade suficiente. Então é um dos mitos que a gente desfaz, né? Sim. É, coisas que a gente fala Formato de também. bico. Formato de bico sempre rola, né? Essa conversa. E que interessante. Eu fui uma pessoa que eu descobri que as mulheres tinham diferentes formatos de bico quando eu fiz meu curso de consultoria de amamentação. Nunca parei para pensar nisso, na verdade. Eu sempre conto que eu estava tendo a aula, daí eu olhei assim pro meu pensando assim, nossa, né? Meu bico é tal, também não preciso deixar gravado, contar pro Brasil todo qualquer. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, um bico assim, o assado, garante ou impede a amamentação? Em absoluto, né? Porque o que faz a amamentação se efetivar é um bebê que mama também. Então, muitas mulheres que às vezes parecem um bico que, entre aspas, bem entre aspas, é desfavorável, o bebê consegue se organizar e fazer a pega e a amamentação rola ali. O bebê forma esse bico, o bebê organiza a sua pega para pegar, para fazer o abocanhado, né? E para aquelas mulheres que precisam até esse bebê desenvolver isso de apoio, a gente tem técnicas, a gente tem recursos, a gente tem manejo, que daí é interessante que seja um profissional especializado para indicar, mas não impede, assim, de falar assim, nossa, nem vou tentar amamentar, ou eu vou ter muita dificuldade porque o meu bico é assim. Assim como eu já tive algumas mulheres que tiveram uma protusão muito grande de bico, que também tiveram essa dificuldade, né? E que daí a gente Uhum. teve que fazer o manejo ali para adaptar, até o bebê ter condição de abocanhar aquela mama.
Então, o bico, ele é importante, ele é uma coisa que a gente conversa com a mulher das possibilidades, de como que ela pode pensar nessa amamentação, mas ele não é um impeditivo em absoluto de o bebê mamar, de jeito nenhum, né? Uhum. Sim, os bicos também são outra treta da amamentação, né? Outra coisa que a Sim. gente ouve também é que a minha mãe ou a minha tia falou que a fórmula sustenta mais, né? Que o leite, nesse sentido, ele é mais fraco do que uma fórmula, né? Então, a maior parte das pessoas, eu creio que tem uma noção de que o leite materno tem as suas vantagens, né? Então, normalmente pensa sobre os anticorpos, da imunidade do bebê, mas fica com aquela dúvida de, opa, eu acho que a fórmula sustenta um pouquinho mais, porque, né, já vi que quando dá uma mamadeira, esse bebê dorme lá 4, 5 horas seguidas. E se eu tô aqui no peito, a cada 2 horas, ou às vezes até menos, ele vem pro meu peito, né? Então, só tem água aí, né? Ou é muito fraquinho, né? E aí a gente vai lá desconstruindo mais um mito, né? E falando, olha, como quando você come uma feijoada, né? Feijoada é o melhor alimento do mundo, mais saudável, né? Não é gostoso e tal, né? Cumpre sua função, mas quando você come, o que você quer fazer? Você quer dormir uma tarde inteira, né? Por quê? Porque feijoada é pesado, né? O teu organismo demora muito tempo para digerir aquela comida. Não quer dizer que ela é mais saudável do que outra, só quer dizer que ele demora mais para processar. É a mesma coisa a fórmula, né? A fórmula é feita à base de leite de vaca, né? E o nosso não, né? O nosso é um leite humano próprio para nossa espécie. Então, os nossos bebês conseguem digerir rapidinho o nosso leite, né? Então, não é difícil para ele digerir esse leite. Já o leite da vaca, ele leva mais tempo para digerir, porque é mais difícil ele digerir esse leite. Em absoluto, não quer dizer que ele sustenta mais, nem que seja melhor, né? Uhum. E isso é uma coisa que a gente faz assim, ó, muito sobre a amamentação, porque não é toda amamentação que é difícil, a gente também não quer vender essa imagem, assim, eu acho que cada história é uma, mas pode acontecer muita treta ali no começo, né? A Denise falou assim, o parto tem os seus processos, o bebê tá descobrindo o que quer existir, e a gente também tá ali, né, descobrindo de qual caminhão a gente caiu, né, no pós-parto. Então, é, se eu não tenho segurança de que esse leite ele é bom, que ele dá muito pro meu bebê, essa semente da dúvida pode crescer, né? E é muito comum a gente ouvir isso, principalmente porque o comportamento do bebê, ele não é uma coisa confiável no começo da vida para a gente falar que se é fome ou não. Na verdade, quase Uhum, nada é confiável, né? Xixi, uhum, xixi, né? Os processos fisiológicos do bebê são as únicas coisas que nos dão um norte, assim. Mas o bebê chorar, o bebê querer ficar colado o tempo todo sugando, tudo isso nesses primeiros dias não é base para, né? A gente por isso que na consultoria a gente reforça muito sobre o leite, o que é o colostro, né? Quais são as fases exatamente para a gente vai estar saindo 3 gotas de um líquido transparente, mas o que é então? Qual que é a importância de ter esse leite? Mas também uhum. de qual o que a gente tem que esperar de um bebê nos primeiros dias de vida. Porque a gente não pode esperar, por exemplo, um bebê que durma muitas horas nos primeiros dias de vida. A gente não dá para esperar um bebê que aguente ficar muito tempo sem mamar. Inclusive, se fica muito tempo sem mamar, a gente tem que ligar um alertinha. Então, é essa Uhum. interpretação de um bebê que um pequeno desconhecido, né? A gente ajuda inclusive, para ressignificar, né? Porque na nossa cultura tudo é muito alimento, né? Tá com fome, tá pequeno, tá magro, tá não sei o quê, né? Uhum. Uhum, exatamente. E quando você falou assim, essa mãe tem que entender, né? É importante ela entender como que é o comportamento esperado de um recém-nascido, que ele vai exigir muito contato dessa mãe, né? Vai muito para o seio, não só para se alimentar, mas para sugar, né? Para se acalmar, enfim. Eu brinco sempre, né? Dizendo que ele sai do útero, né? Que é a casinha dele, e vai para o seio da mãe, né? O seio da mãe é a segunda casa, né? Ele perdeu o útero
Então, ali é onde ele se sente mais confortável aqui. Deu certo? Denise, Travei, travou. né? Mas você falou assim, era a casinha da mãe. Ele perdeu o útero e foi Foi ele pro que parou a peito, frase. né? Ele vai pro peito, Foi pro né? peito. Que aí é a segunda casa dele, né? O seio da mãe é a segunda casa do bebê, né? Então é onde ele vai se sentir mais confortável e é o lugar que ele vai naturalmente buscar, né? E se essa mãe que tá ali, né, privada de sono, esse bebê que acorda a cada 2 horas, ou requisita ela a cada 2 horas, ou até menos, por vários e vários e vários dias, né? No puerpério, em que ela já está cansada, né? Às vezes tem uma experiência um pouco complicada no parto também, às vezes está com outras dores, às vezes não é só a dor no seio, né? E esperamos que não seja dor no seio, mas enfim. Às vezes ela vai se sentir tentada, muitas vezes, poxa, eu vou dar uma fórmula, uma mamadeira para essa criança para poder descansar um pouco, né? Então, por quê? Porque ela ouviu isso, né? Que o bebê vai dormir mais, vai dormir melhor, o bebê também precisa dormir, e isso e aquilo, né? Então, isso vai da escolha da mãe, se essa for uma opção para ela. Mas a gente, como consultora, a gente fala, a gente desfaz alguns mitos, porque, né? Isso pode influenciar nas suas decisões. Independente daquilo que você decidir, que seja uma decisão consciente, uma decisão informada, né? Que é esse o nosso papel. Uhum. E de que opções eu tenho, né? Quais são as opções que a gente pode ter, por exemplo, para atender esse bebê que às vezes parece inconsolável, né? Porque a gente usa muito Uhum. a teoria da esterogestação, que é isso que a Denise falou, né? Sai do útero e vai para o seio, né? Então o bebê ele ainda está buscando esses estímulos do paraíso, que era a casa dele, que é o útero. É uma fase do desenvolvimento. Mas isso quer dizer que eu só tenho essa opção? Não, isso quer dizer que eu posso acolher e atender o meu bebê de vários jeitos, né? Então, eu tô cansada, então eu vou ter que ficar sem dormir. A gente pode dialogar de um jeito em que promova uma amamentação saudável, que acolha o bebê e que acolha essa pessoa que amamenta, né? Então, a gente pensar em alternativas. Quem que vai ser essa rede de apoio? Quem que vai quem que vai correr atrás de você com a garrafinha d'água, que é muito importante beber água, né? E vamos Uhum. combinar que às vezes a gente nem lembra disso, tá tão envolvido que nem percebe Não, que a boca seca, né? Porque, né? Como que vai ser? Geralmente os companheiros têm 5 dias de licença, né? Para quem tem companheiro, tem 5 dias de licença. É, às vezes as pessoas não conseguem tirar férias, então como que eu vou fazer, né? A gente pode pensar em alternativas a partir disso, e que eu acho que é possível a gente caminhar para uma amamentação que seja mais leve. Porque uma coisa que acontece bastante é assim, já me falaram que vai doer. Então eu vou ter que amamentar com dor. É muito comum que machuque. Acontece bastante das vezes doer. Mas esse não é o normal. A gente, inclusive, trabalha para que isso não aconteça. Né? Acontece muito no começo, principalmente da amamentação, né? Mas a gente não vai ficar amamentando com dor e sangrando o peito. A gente tem como vivenciar isso de uma outra maneira, né? E aí a gente saber que tem outra maneira faz a gente buscar e caminhar para isso, né? com certeza, e é aí que o pré-natal de amamentação entra também para ajudar, para essa mãe saber o que esperar. Então, é normal esperar um desconforto? É, porque afinal de contas a gente nunca teve um estímulo tão forte, que é a sucção do bebê normalmente, por tanto tempo, por tantos dias. E tem a saliva do bebê e tudo mais, né? Então, é normal sentir um desconforto. Agora, sangrar, cair um pedaço do peito, abrir um buraco, a mulher querer morder uma fronha para amamentar, não, isso não é normal, né? O bebê abocanhar e você querer gritar, né? O bebê chorar de fome e você chorar junto porque sabe que tá na hora do mamar, né? Então, ela saber que o quando está errado, né? O quando não é legal, não é um bom sinal de que as coisas estão indo, né? Como estão indo essas coisas. Então, e que daí é necessário procurar ajuda e tal, né? Mas se a mãe já vem com uma bagagem, muitas vezes sabendo como é o posicionamento do bebê, o que é a tal da pega correta, né?
enfim, se o bebê está sugando direitinho, né? Enfim, todas essas coisas, ela já vai muito mais preparada para esse momento, né? E sabe detectar também muito mais rápido quando as coisas saem fora de controle, né? Ah, e tem uma coisa que sempre rola no pré-natal de amamentação, que é assim, eu tenho alguma coisa que eu possa fazer na gestação para preparar o meu seio? Um pente, uma esponja, um creminho. É, essa é Sempre clássica rola, também. né? E até acho que quando a gente fala em pré-natal de amamentação, muitas vezes as mães têm em mente isso também, né? Opa, ela vai me ensinar como fazer, às vezes, para puxar esse bico para fora, esse bico que não é muito protruso, né? E não, né? O pré-natal de amamentação tá aqui, né? Tá na cabeça. O que você precisa preparar é a sua cabeça, né? Com relação aos aspectos da amamentação, ao comportamento do bebê, enfim, essa questão de tentar montar uma rede de apoio que realmente te apoie e tal, né? E o peito em si a gente deixa ele quieto, né? O nosso corpo tá fazendo tudo o que ele precisa, né, naturalmente, para preparar essa mama para amamentar, né? Então a gente não precisa mexer, né? E a mãe normalmente na gestação ela já vai ver, né, que tem o escurecimento das auréolas, né? Às vezes elas ficam um pouco maiores também, né, mais visíveis, vê aquelas veias também começando a aparecer mais, ficar um pouquinho mais aparentes mesmo, né? Então, o peito começa a ficar mais cheio, né? Um pouco mais pesado. Então, a mãe já vai sentindo essas coisas. Isso são todos sinais que mostram, né? Que o teu corpo está fazendo o trabalho dele, né? E esses dias eu até falei sobre os tubérculos de Montgomery, que são aquelas que parecem espinhazinhas, né? Na auréola ali, umas bolinhas pequenas, que são glândulas sebáceas, né? Que produzem o sebinho, né? E o que o sebo faz, né? Em toda a nossa pele, né? E ali também, né? Uma região muito importante do nosso corpo. Ela hidrata e protege, né? E se você vem com uma bucha, por exemplo, né? Eu ouvi que tem que fazer isso, né? Para ficar duro aqui, né? Para ajudar a deixar mais resistente. E, na verdade, você está fazendo o contrário, né? Você está tirando toda a hidratação natural dessa pele, né? Às vezes, se esfregar muito ali pode até fazer algumas lesões, que pode ser perigoso, por exemplo, começar já a proliferar bactérias ali. Então, né? Não precisa, né? Então, coisas que eram ditas até antigamente, né? Eram práticas que muitas vezes eram comuns. Hoje a gente sabe que não se faz, mas você não precisa fazer, né? O nosso corpo já sabe, né? O que precisa ser feito. O que a gente precisa fazer é trabalhar o nosso conhecimento. Exato. Inclusive, quanto menos a gente mexer nesse aspecto, melhor, né? De não nem precisar nem ficar passando sabão e tal. E a gente tem que pensar que o seio ele tem que ficar macio, né? Porque a gente fala, vamos passar a bucha para calejar. Na verdade, é o contrário, né? O peito tem que ficar macio. E tem uma parte da hidratação que é com o próprio leite, que a gente faz isso no pós-parto, mas que também é uma ação hormonal que o corpo vai fazendo, né? Que a gente precisa respeitar essas fases, assim. Então, na verdade, durante a gestação, é isso que a Denise falou, a gente não mexe nesse corpo, a gente não tem uma orientação a não ser observar, se autoconhecer, se informar, se escutar isso, né? Que é da minha expectativa, que é do meu desejo, que é da minha construção de como que eu vou amamentar. E aí isso inclui, inclusive, isso de eu preciso comprar muitas coisas, eu preciso fazer um enxoval de amamentação. Não, na verdade, a gente precisa esperar, porque não necessariamente a gente vai precisar de alguns artefatos, né, que a gente usa na amamentação. E às vezes a gente pode usar de uma maneira precipitada, por exemplo, o bico de silicone, que é um clássico, né? Na Uhum. dúvida, a gente usa o bico de silicone. Na dúvida, alguém na maternidade indica pra gente um bico de silicone, né? Tá E que doendo, às põe o vezes, como bico. manejo. Põe o bico. Não tá dando, põe o bico também pra não doer, né? E sempre o bico entra em alguma orientação, as pessoas fazem, assim.
E aí, às vezes, não era um artefato que ajudaria, que precisaria, né? A gente poderia ter manejado de outras maneiras. Então, o pré-natal, ele é muito mais para a gente mentalmente construir o que é a amamentação e como pode ser que será a minha amamentação. Porque certeza a gente não tem, mas a gente acaba construindo, né? Representações simbólicas ali de como que eu posso construir a minha amamentação para o meu corpo, para o meu bebê. E eu acho que esse é o pulo do gato do pré-natal de amamentação, né? Isso aí, deu uma travadinha aqui um pouco para mim, mas acho que agora já voltou ao normal. Tá. Se alguém tiver dúvida, a gente está nos 10 minutos finais. As pessoas podem também perguntar se tiver alguma dúvida, se tiver algum depoimento. Mas a Eu gente queria pode. falar. Diga lá, Denise. Eu queria falar uma coisa só sobre que a gente falou que a gente não mexe nessa mama, né? Eu queria só dar uma exceção, né? Que é que algumas mães talvez já tenham começado a ouvir, né? E aí, outro aspecto importantíssimo que eu acho do pré-natal de amamentação, né? O primeiro é esse, que vamos assim dizer, serve para todas as mães, né? Todas as mães vão se beneficiar sabendo a técnica, né? Se ouvindo o que ela vai precisar, o que ela quer da amamentação, né? Como que a gente pode montar um plano de amamentação para essa mulher, né? Para essa família, né? O que faz sentido para eles, o que esperar do bebê, enfim, tudo que a gente já discutiu até agora. Mas tem outros casos, né? Por exemplo, de uma mãe que tem diabetes gestacional, em que, nossa, ela pode se beneficiar muito, né? Se ela souber, por exemplo, né, e tiver ajuda, né? Porque ela provavelmente vai saber disso numa consulta de pré-natal, de amamentação, é a coleta de colostro, né? Que em alguns casos a gente indica que a mulher, né, a partir das 36 semanas de gestação, comece a coletar o colostro, né? Que é gotinha em gotinha mesmo, né? Então tem técnica específica para isso também. E por que isso é bom para essa mulher que tem diabetes gestacional? Porque o bebê que nasce de uma mãe com diabetes, ele tem um risco bem aumentado de fazer hipoglicemia depois que ele nasce, né? Então, ao invés dele receber fórmula, por exemplo, no hospital, né, para que os níveis de açúcar no sangue dele se normalizem rapidamente, ele pode receber o colostro da mãe, né, que essa mãe leva daí para a maternidade junto com ela. Olha que coisa legal, né? Que importante que é você saber disso, né? Que muitas mães a gente vê hoje que têm diabetes gestacional, que elas poderiam já ter antecipado, né? Se antecipado a esse momento do parto e já preparado ali, né? A chegada do bebê para receber o seu colostro, né? Então, são coisas que a gente consegue atuar desde um caso, né, típico, né, de um caso comum, né, de uma mulher sem nenhum risco na amamentação, né? A gente faz todo esse manejo, fala sobre tudo isso que a gente já viu que é importante, e aquelas que têm necessidades especiais, a gente consegue já orientar, né, e já dizer para essa mulher o que ela pode fazer para preservar essa amamentação já na primeira hora de vida do bebê. É muito legal, gente. É demais. Surgiram. Bom, para a gente fechar aqui a nossa hora de live, a gente falou no vídeo anterior, mas nesse a gente não falou direito sobre a roda, né? Roda. Então, essa live, ela é de um projeto aqui Ela é um projeto desse espaço de amamentação que eu e a Denise tocamos no Instituto Florescer, junto com a Raquel, que também é uma parceira consultora de amamentação. E a gente faz sempre, então, uma live por mês que antecede a roda de amamentação de apoio, que por enquanto acontece online por conta da pandemia, pensando que as mulheres continuam, as mulheres e as pessoas que amamentam continuam amamentando, os bebês continuam nascendo e querendo mamar. Então, a gente faz uma vez por mês essa roda online, gratuita, aberta. E apesar do tema ser pré-natal da amamentação, e a gente vai falar um pouquinho disso, ele não é restrito a isso. Então, todas as mulheres que têm dúvidas, que querem falar sobre o período da amamentação, que querem contar a sua história, elas são bem-vindas. Então, é só entrar em contato conosco. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do formulário para inscrição.
E vai ser agora, dia 24, no sábado, às 9h30 da manhã até às 11 horas. Isso aí. E é isso, né? E é isso aí. Eu queria aproveitar já, juntar os dois assuntos, roda de amamentação e pré-natal, e dizer que naqueles Ah, estudos que a gente falou lá no início, né, que fala da importância da mulher já se preparar, já saber da amamentação, tem, lógico, né, o acompanhamento por profissionais, como nós, consultoras em amamentação, mas também a importância de você estar numa rede, né, estar numa roda, estar no meio, estar entre pares. O que isso quer dizer? Estar entre outras mulheres que amamentam ou planejam amamentar. Então, você estar em grupo, falar sobre amamentação, ver outras experiências, enfim, trocar experiências, contribui muito para o nosso conhecimento prévio e também depois quando o bebê já estiver aí e a gente tem muita coisa para conversar. vai ser ótimo, vai ser ótimo. Denise, muito obrigada por mais essa live, da gente compartilhar mais essa noite de frio, falando desse assunto que a gente quase não gosta, né? De Imagina. amamentação. E obrigada para quem assistiu a gente. A gente está aqui, né? Caímos, voltamos, mas persistimos e finalizamos aqui contando um pouquinho sobre o que é o pré-natal de amamentação, né? Então, até a próxima. Espero vê-las no sábado. E Denise, muito obrigada. Obrigada, Até obrigada a sábado. todos. Boa noite. Até sábado. Tchau, tchau. Tchau.